Obrigado por ter essa oportunidade de trazer algo de Deus para vocês. E eu perguntei a Deus o que eu iria trazer nesta noite. Estava até ali, tem várias palavras. E Deus me disse que o clamor do seu povo chegou até Ele. E Ele me disse, me levou a sua palavra, em que o povo dele sofreu, passou situações, o Senhor para sustentá-lo e guardá-lo, 430 anos na verdade, mas chegou o momento que diz, e o Senhor escutou, ouviu o clamor do seu povo. Eu quero dizer, no decorrer da palavra eu vou lançando arbolada de fogo aqui, amém? Fica pronto aí para receber o seu espírito, tem que primeiro lançar para a igreja, porque até nisso eu sou tão ligado à autoridade espiritual, irmão, que até quando eu peço alguma coisa de Deus tem que ser sobre a igreja e depois pode até ser individual, amém? Mas tem que começar pela igreja, porque tudo aqui é por causa da igreja. Depois Deus age também sobre os membros, age sobre os apóstolos, age sobre as pessoas, amém? Mas a igreja como um todo, a igreja de Cristo, não o prédio, mas a igreja reunida, amém? Projetos que já estavam mortos, Deus está ressuscitando. Situações que o advogado da terra não resolvia, entrou o advogado dos advogados para resolver. Situações que os juízes da terra não conseguiam dar, veio o juiz com aquela caneta de ouro para assinar, entregar coisas para vocês que homem não pode fazer. O médico chegava para mim e dizia, você é um religioso. Eu dizia para ele, Deus me falou que meu filho vai nascer 7 de setembro de 2017. Você é um religioso. Não, eu sou amigo de Deus. Pergunta para o seu amigo, qual o nível de crente que você é? O crente que ainda é escravo? O crente que ainda é servo? Ou o crente que Deus já pode chamar de amigo? Qual o nível que você está? Ainda está escravo do pecado? Não, é só um pecadinho, quando ninguém está vendo eu olho pornografia. Não, é só quando ninguém está vendo que eu vou lá e dou uma cutucada aqui. Não, é só uma piada imunda. Não, é só um negocinho que ninguém sabe. O que é? Ainda é o crente escravo? Saiu do Egito, mas o Egito está dentro de você? Porque Deus faz com amigo, irmão. Deus faz com escravo também. Mas o nível que Ele faz com amigo é diferente. Pedro, Tiago e João, o nível com João foi diferente. O cara escreveu o evangelho de João, diferente dos sinóticos. Ele é o Filho de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele era o Verbo, está sobre nós. E depois, primeira, segunda e terceira, ele entende de um amor que a terra não entende. Qual o nível de crente? Pergunta para a pessoa do seu lado, qual o nível de crente que você quer ser? É aquele que sai do Egito, mas continua no deserto? É aquele que tem promessa da terra prometida, mas continua na terra prometida? Sem entrar na frente da terra prometida, mas sem entrar? É o que se torna servo, mas não tem direito a entrar na intimidade do seu Senhor? O amigo, ele não obedece porque é servo. O amigo, ele obedece porque ele ama. É aquele que resolveu furar a orelha e continuar escravo por causa do amor ao seu Senhor. Não é como você fala, amigo, amor, não, o seu amor está todo errado, filia, eros, nada a ver, é o amor ágape, que vem para a igreja, faz e não tem mais peso, porque você ama tanto que o peso saiu, a unção superou o peso. Aí você vê os apóstolos, e a apóstola dança aqui, que nem uma garota, eu vi ela dançando naquele dia. Você pode sentar. Nessa noite Deus mandou falar que vai ter transferência de unção. Mas pergunte para a pessoa, será que você quer receber? Será que realmente você quer receber? Porque Deus não trabalha com quem não quer. Deus faz situações na pessoa até para ela querer, sem ela entender. Davi nem sabia que queria, mas Deus mandou chamar ele. Porque Deus já colocou dons e talentos em Davi que precisava ser ativado com a unção. A unção, ela amplifica. Ela, às vezes, ela explode algo dentro de você
que começa a mexer no teu interior e ela começa a amplificar dons e talentos. Onde o Senhor prova isso? Um claro é sobre Bezaleel, que ia fazer justamente o templo, o tabernáculo do Senhor. Ele já era muito bom, excelente artífice, mas diz que veio uma unção sobre ele e fez ele ser melhor do que ele era. Nessa noite, pessoas que têm uma certa atividade, seja com o Senhor ou no seu dia a dia, eu quero dizer, vai vir uma unção do alto sobre a sua vida, que vai amplificar o que você faz. Se você prega, você vai pregar de uma forma diferente, em que os segredos do céu, por causa de clamor de pessoas, mas Deus faz em pessoas que já estão caminhando, às vezes com consciência, ou às vezes mesmo inconsciente, já estão caminhando naquilo que Deus quer, amém? Por isso que Davi matou o leão, por isso que Davi matou o urso, mas tinha que vir a unção. Aí todo mundo diz assim, unção só amplifica? Não, unção também faz suportar situações. Por isso que Jesus foi ungido para a sua morte, mas também para suportar as situações que ele iria passar. Preste atenção, irmãos. Eu não quero chegar aqui e falar a Bíblia para você anotar e não viver. É muito melhor você não anotar, receber no Espírito algo, como Paulo fala, o homem interior, e viver uma parte da pregação, principalmente aquela que o Espírito mais falou no seu coração. Aí você começa a viver uma outra forma. Aí você começa a ter uma outra vida. Muitos não sabem que eu nasci em Cametá, no Pará. Alguém conhece onde é Cametá? Alguém já foi em Cametá? Todo lugar eu falo, dou R$1.000 para quem souber onde é Cametá. Um dia eu acho que eu vou dar R$1.000 para alguém. Parece Silvio Santos, não é Silvio Santos, não é igreja aqui. Dou R$1.000 e ninguém. Cametá, quando eu nasci, tinha 20 mil habitantes. Sabe quantos tem agora? Vai fazer 53 anos depois? 20 mil, não aumentou nada. Continua a mesma coisa. Eu quero te dizer que Deus preparou essa noite, eu vou falar certo, que Deus me permitir falar aqui. Já falei para a igreja que situações que necessitam ser resolvidas, Deus está colocando uma graça, um favor em situações que você diz, já tentamos de tudo, já fizemos de tudo. Deus vai começar a mover. E acha que é só o neto o presente? Acha que não, tem mais presente aí. Tem mais presente para fazer. Porque enquanto a gente trabalha para Ele, o Senhor trabalha para todos nós, para a igreja dEle. Você quer resolver algo, irmão? Trabalha para o Senhor. Você quer ver algo? Vai salvar vidas, vai declarar a palavra de Deus, vai evangelizar. Deus, Ele trabalha. Enquanto você dorme, Ele resolve situações na sua vida. Mas eu quero te dizer que Deus faz você conhecer pessoas, abre portas para você, que podem gerar coisas na tua vida que você não imaginava antes, amém? Mas a unção de Deus sobre você, enquanto você trabalha para Ele, vai aumentar cada vez mais. E Deus vai abrir porta que a sua força não pode abrir, mas a força dEle abre. Tem caminhos que Ele vai aplainar, porque você com o mesmo jeito de se comportar, deixou caminhos muito tortuosos na sua vida. E Deus precisa vir e aplainar esse caminho, endireitar esse caminho, amém? Deus vai abrir caminhos no ermo, onde estava muito difícil. Enquanto você faz para Ele, recebe a unção que Ele tem na sua vida, Deus começa a abrir caminhos onde não tinham caminhos, onde eram muito difíceis os caminhos. Ainda coloca rio ali, para dessedentar a tua sede. Mas é necessário você passar pelas 3 fases: de escravo, de servo e chegar na de amigo. Os níveis são diferentes, a unção é diferente, o nível de você pensar é diferente. O apóstolo recebeu uma promessa. Quando você recebe a promessa, a sua mente é uma. Quando você vai viver a promessa, a sua mente é outra. A promessa já está pronta. Quem Deus prepara é você. Ele não precisa aprontar promessa para você não. Desde quando você foi feito no ventre da sua mãe, já tinha uma promessa para a sua vida. Agora, a sua mente tem que ser transformada para o nível da promessa quando ela chegar na sua vida.
Tanto que Davi foi ungido, a unção já estava sobre ele, Igor. Já estava sobre Davi. Mas para onde ele foi? Para o pasto, irmão. Ele não foi para o palácio. Quantos estão me entendendo? Você recebe e a unção começa a trabalhar dentro de você. Por quê? Eu quero que você preste atenção, querido. Sabe qual é o seu problema? Ou você é ansioso demais, ou você não consegue prestar atenção quando era para prestar atenção. Tem gente que vai para a universidade, passa colando, não presta atenção e depois se torna um profissional incompetente e reclama com Deus que não ganha dinheiro, irmão. É a mesma coisa na igreja. Você vem, recebe a unção, mas a unção é para você fazer algo, amém? Se você não faz, ficar só com os acomodadinhos aí, e o apóstolo tem que fazer 1001 coisas, a apóstola 1002 ainda, ser a líder da dança, do louvor, de tudo aqui. Você está entendendo? A unção é para amplificar a obra de Deus, não só a sua vida. Por que o Senhor está dizendo tudo isso, pastor? Porque a unção, para ser recebida, tem que ser entendida. Senão a gente vai pular, sapatear, receber de Deus aqui no final, e vai receber, porque eu já vi anjo com pote de unção aqui. E tinha um sobre aquele rapaz ali, o Igor. Ouviu, Igor? Tem um anjo com um pote de unção sobre a sua vida. Eu até perguntei algo para o apóstolo aqui. Mas isso daí é o chefe que vai falar depois, na época certa. Mas eu já vi algo no mundo espiritual. E eu vi um anjo derramando um pote de unção sobre a sua cabeça. No final eu quero orar por você, quero pôr uma unção na minha mão e declarar algo de Deus no seu ouvido para os curiosos. Só se quiser você conta depois. Amém? Mas eu vi algo acontecendo na vida dele. Mas para a gente começar a ministração, eu queria que você abrisse em Josué 3, versículo 7. A história de Josué começa quando Deus ouviu o clamor do seu povo. Josué 3,7. Só que isso que eu vou ler lá na frente. E o Senhor disse a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saiba que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Só que eu já preguei essa palavra em outro lugar, mas hoje Deus disse que é transferência de unção. Você veio aqui para receber algo que só Deus pode te dar. O apóstolo ele prega aqui, mas ele não pode te dar. A apóstola prega aqui, mas ela não pode dar. Ela pode ser um canal de bênção do que Deus vai ministrar, do que Deus vai fazer, do que Deus vai derramar. Cada um que vem aqui ministrar e traz uma palavra de Deus, naquele momento vai ser a chave que abre o céu para derramar sobre a sua vida. E a gente tinha marcado um dia, mas Deus adiantou o dia, não adiantou? E minha esposa está para Belo Horizonte, ela foi hoje de manhã. E Deus tinha me dito, não é para ir com ela, é para ficar aqui. E o apóstolo ainda nem tinha adiantado o dia. Eu estava passando vários dias em Salvador ministrando a palavra. E para quem não sabe, o mês de Nissan, que é onde acontece a Páscoa, a festa das primícias, amém? Êxodo 12, que Deus diz que vai ser o primeiro mês, que vai começar o primeiro mês, que é o primeiro mês da primavera, começou 22 de março, e termina em torno de 21, 22 de abril, e nós estamos no dia 16, então foi adiantado, para que quando eu ministrasse a palavra aqui, Deus ainda queria que eu tocasse algo sobre isso, mas eu vou ministrar a transferência de unção. Para quem não sabe, Nissan, esse mês, que é um calendário lunar, não é o calendário gregoriano aqui, ele começa no dia 22 de março e termina dia 21 de abril. Só que é 18 horas, então vamos dizer que seria 22 e 21. Ele significa, no hebraico, Nes, que quer dizer milagres. E você justamente é o mês que é milagres de milagres que acontece, porque ele começa com N e termina com N, que é no milagres de milagres. Os rabinos dizem que é um mês de milagres de milagres. Por isso que Deus em Êxodo 12 mandou contar, olha, aqui é o primeiro dia, conta 10 dias, separa um carneiro e observa ele até o 14º dia. Jesus foi preso e foi observado.
tudo que está na Bíblia é muito sério e muito, assim, totalmente preciso. Não existe coincidência, existe jesuicidência, existe uma Bíblia cristocêntrica, existe um poder de Deus que te leva tudo para aquele plano dele que é infalível, tanto de Jesus sobre a terra, como para as pessoas que estão aqui assistindo, amém? Existe um plano de Deus na sua vida, uma promessa de Deus na sua vida, um chamado de Deus na sua vida, e nisso ele é observado esses 4 dias. No 14º dia, diz lá em Êxodo, que eles, o quê? Imolaram o cordeiro, no sacrifício da tarde. No sacrifício da tarde também Jesus foi imolado. No sacrifício da tarde, Elias também venceu a batalha contra os profetas de Baal e do poste ídolo. No sacrifício da tarde vai cortar a cabeça de João Batista. O mesmo espírito de Elias que anunciou a vinda de Jesus vai anunciar a volta de Jesus. No mês de Nissan que nós estamos, preste atenção, que é um mês de milagres. Se você for pegar toda a nomenclatura do mês, diz, numa das letras, mão poderosa do Senhor, mão forte do Senhor. E o que diz na palavra de Deus? Com mão forte o Senhor tirou o povo dele do Egito. Também diz nessa palavra, quando escreve Nissan, que diz que o Senhor é o suporte, o Senhor é o apoio. São 4 letras em hebraico. Uma das letras diz que o Senhor é o suporte, é o apoio. E ele foi o quê? A nuvem que protegeu eles. Ele foi a coluna de fogo que iluminou no deserto. Ele foi aquele que passa por um lugar, sempre foi a água amarga. Mas quando o povo de Deus achava que o caminho melhor era esse, e Deus encurrala eles no Mar Vermelho, para passar, matar os inimigos dele, e chegar num local que se chama mar, onde tinha as águas amargas, Deus muda a água de amarga para doce, porque ele tinha que esconder de todos, para entregar só para o seu povo. Ei, recebe aí, irmão, tem coisa que Deus está escondendo dos outros, para ele poder entregar na tua mão, e com aquilo ali você ter vitória, com aquilo ali você ter prosperidade. Tem a ação que ninguém vai conseguir ganhar aquilo ali, Deus vai entregar na sua mão e você vai ganhar. Há uma situação que ninguém consegue resolver, pela graça de Deus você vai ver o inédito de Deus sobre a sua vida. Se você caminha com o Deus do possível, você nunca conhecerá o Deus do impossível. Você tem que aprender, como a gente estava conversando com o apóstolo aqui, quando morre Cerulo, quando outros homens de Deus vieram e fizeram coisas, e diz assim, puxa, porque Deus permite nós, pessoas comuns, pessoas que é tão longe de certo acesso, e às vezes a gente traz pessoas para orarem, ou a gente vai atrás de pessoas para pessoas orarem, declararem uma bênção, porque você recebe a unção que você respeita. E porção de unção são colocadas, isso está onde? Lá em Moisés, porção da unção sobre Moisés foi dividida. Existe porção de unção de pastores que vão orar, e o apóstolo recebeu na vida dele, agora ele como apóstolo aqui orando sobre as mulheres, elas vão receber de todas as unções que oraram pela vida deles. Eles vão transmitir desses homens que eles receberam sobre a vida das pessoas. Vocês estão entendendo? Por que você está falando tudo isso? Porque Josué era um improvável, e você está dizendo aqui, eu sou improvável, e eu não entendo o que esse homem está falando. Josué era um improvável. Moisés esteve no palácio, Moisés estudou nas melhores universidades, mas Deus teve que fazer um tratamento com Moisés, amém? Primeiro tirar ele do Egito, depois deixar ele 40 anos ali, depois 40 anos no deserto. Eu sou tudo primeiro, depois eu sou nada, e depois Deus é tudo na minha vida, amém? Deus teve que fazer um tratamento com Moisés. E Josué? Josué viu sarça ardente? Não. Qual o encontro extraordinário que Josué teve? Nenhum, irmão. Ele era escravo, ouviu um homem falando, deixou de ser escravo, viu as maravilhas do Senhor, mas um encontro individual com Cristo ele não teve. Ele saiu de escravo, foi para o deserto com a mentalidade de escravo, ele vê toda uma geração morrer, e ele, um cara chamado Caleb, permanece, porque eles conseguiram tirar a escravidão de dentro deles. Fala para a pessoa do seu lado e diz, a unção
que vem de Deus vai tirar toda a escravidão que existe no seu coração. Amém? Mas nisso você tem que andar fazendo a obra e andar perto de homens de Deus. Esse é um dos grandes mistérios, um dos grandes segredos de Josué. Moisés entrava na tenda, ele ficava na porta da tenda. Moisés subia a montanha, ele ia subir um pouco mais a montanha, e o povo ficava no sopé da montanha, começa a tocar trombetas, começa a tocar o poder de Deus, a glória de Deus vindo, o povo começa a ter medo e sair, mas Josué ficou lá na montanha, não é verdade? Quantas vezes nós somos chamados para fazer coisas aqui na igreja, e nós não entendemos o que é para fazer, e às vezes ficamos murmurando, reclamando, ou não damos a atenção que a gente devia dar para fazer. Eu nunca vi falando algo de Josué na Bíblia, de reclamação ou não. No tempo de servo, ele estava como servo. O senhor viu alguma coisa, apóstolo, ele duvidando? Viu alguma coisa, apóstolo, ele duvidando? Ele estava lá. Às vezes Moisés podia até chegar lá e bater na rocha, quando não era para bater na rocha, mas ele não questionou nada, ficou lá só observando. Esse assunto é entre Deus e Moisés. Tem nada a ver com isso, vou ficar quieto. E eu vi que ele falou que era só para o senhor falar, mas o senhor bateu, mas não quero nem saber disso, que não é o meu métier. Não tem nada para eu ficar aqui. Então pare de falar aquilo que não interessa a você. Você vai resolver, você é Moisés, você é Deus. Então deixa acontecer aquilo que tem que acontecer. Amém? Não cabe a você questionar certas coisas, porque não chegou o seu momento. Não chegou o seu posicionamento por Deus. Não chegou aquele momento que Ele vai colocar você. Primeiro vem a unção, para depois vir posição. O problema é aqueles que querem posição e correm atrás da unção. Deus é diferente. Primeiro Ele decide te ungir, para depois Ele te posicionar. Davi jamais tinha condição de entrar no palácio, porque ele era improvável. Josué jamais tinha condição de ser alguma coisa, porque nem estudo direito ele conseguiu ter. Mas quando Deus resolve, e você caminha na direção do que Deus tem, Ele te coloca em lugares que você não poderia entrar. Ele te leva para lugares que você jamais poderia acessar. Como eu disse, eu nasci em Cametá e Deus me dá uma promessa. Você vai voar, você vai conhecer reis e reinos da terra. O reino que eu conhecia era do macaco. O reino do jacaré, no meio da Amazônia. Alguém já andou de cipó brincando quando criança aqui? Sabe o que é isso, cipó? Se balançar na árvore. O pessoal sabe o que é videogame. Na minha época não tinha videogame. Então, sei o que é cipó. Alguém já escutou esse nome? Cacimba? Igarapé? Peixe gupe? Você pega o peixe com saquinho, né? Mata rato no lixão com estilingue. Baladeira, estilingue. Porque você diz assim, quem é esse cara que está aí? Era aquele garoto que recebeu uma promessa que era impossível. Não, acende o teu dedo de profeta aí, irmão. Fala assim, não limite o seu Deus por causa da sua vida. Deus não depende de quem você é, do que você estudou, da onde você nasceu, como diz o meu amigo, do seu pedigree. Isso aí, a gente não é cachorro, mas está quase lá. Não depende do seu pedigree. E Deus ama improváveis. Deus ama pegar improváveis e E Ele fez isso com Josué. Aí, irmão, o que é que acontece? Eu passo numa prova que era impossível passar. Se não for o anjo me ajudando, era impossível. Eu quero dizer que pessoas vão passar em provas que é impossível você passar aqui. Vai entrar em lugares que era impossível você entrar. Mas o anjo vai te ajudar. Por quê? Por causa da promessa, não por causa de você. A promessa é sempre maior do que você é. Sempre a promessa é maior do que você é. Não diminua a promessa que Deus tem na sua vida, porque a promessa sempre vai ser maior do que as suas condições podem fazer para você chegar lá. E Deus abre uma porta, porque mês de Nissan é um mês em que Deus abre portas na terra e abre portas no céu.
Por isso que o Salmo 24 diz, levantai, Salmo 24, ó portas as suas cabeças, levantais, ó portais eternos, para que entre o Rei da glória. Portas e portais eternos. O que é porta? Porta é na terra, mudança de ambiente, irmão. Deus te tira do ambiente e te coloca no outro. Deus te tira de um lugar e te coloca no outro. Agora, o que é portal eterno? É no céu para a terra. O apóstolo falou aqui do maior portal que foi aberto, irmão. Agora, na Páscoa, é o portal da graça. Ele abriu com a morte de Jesus, levou a salvação e depois abriu o portal da igreja. Mas o portal da graça está ali aberto. Vai ter um tempo que ele vai fechar. E esse portal foi do céu para a terra. Porque da terra para o céu não consegue abrir portal. Agora do céu para a terra consegue. Entre pelo portal da graça, amém? Eu quero que você entenda todo o cenário que Deus está fazendo para trazer os milagres que Ele falou que vai trazer aqui. E às vezes Deus faz no mundo espiritual para depois se manifestar no mundo físico, no mundo natural. Primeiro é no espiritual, você recebe a bolada de fogo. Aí você vê o tempo passar e na sua vida. Aí eu passo na prova quando eu chego para fazer o exame. Eles fazem o exame, eu não usava óculos, era 20/20 toda a minha visão, tudo perfeito. Eu tinha 17 anos, quando eu vou fazer o exame em Belém, que era a capital do Pará, e depois tinha exame de novo em São Paulo, só que você tinha que passar em Belém. Ele diz assim, sua coluna é pior do que um S. E piloto com coluna de S, principalmente piloto militar, piloto de combate, piloto que faz manobra, não tem condições de entrar. Aí o que ele falou para mim? O médico, gentilmente como um militar grande e forte, você está reprovado. Aí eu peguei e fui lá para fora, encostei num lugar. Quando Deus tem uma promessa, não interessa o quanto você conhece Ele, Ele vai mudar a tua mente, vai te peneirar, te purificar, como Ele fez com Josué, vai te levar lá para frente, e lá na frente você vai entender, e a promessa vai se cumprir na sua vida. Naquele dia eu só falei assim, apóstolo, presta atenção, garotos, eu estudei, presta atenção, porque tem gente que mora lá no mesmo lugar que eu moro, só que Deus cumpriu a promessa dele, eu conheci o mundo inteiro, o improvável, quase 50 países, reis e reinos da terra, os melhores hotéis, os lugares de castelos, pilotos de 2 presidentes, e eu era o improvável, eu nem sabia o que era usar roupa assim, irmão, era só roupa mais ou menos, meio rasgada, aquela chinela, que quando botava o clipe, isso aí, o grampo. Então, não se engane com a aparência. Deus olha no coração. Presta atenção, porque Deus pode fazer maravilhas. Ele me trouxe aqui nessa noite, é porque Ele vai derramar unção, vai ter transferência de unção. E o que eu não podia fazer na minha vida, Ele fez. O que você não pode fazer na sua vida, Ele fará. Eu vim dizer aqui que uma unção vai cair sobre você e vai mudar a tua história, porque a minha mudou por Ele. Eu ouvi uma voz. Sabe aquela voz? Samuel? Samuel? Moisés. Moisés. Eu ouvi uma voz. Fala para ele, para deixar você ir para São Paulo. Eu procurei a voz aqui. 17 anos eu vou morrer. Um homem era desse tamanho. Cheio de tatuagem do braço, médico. Aí eu fui lá. Porque Deus me fez entender que o não eu já tenho. Se eu ganhar um não a 20 mil pés, né? 20 mil decibéis, não! Vai ser a mesma coisa que o não. Aí eu fui lá abrir a porta. Doutor, aí ele, como um bom militar, olha só. Quê? Quase eu disse, nada, eu abri errado, pô, quase eu fui embora, irmão. Se eu tivesse com vontade de ir no banheiro, eu ia logo no banheiro ali. Aí ele falou assim, o quê? Aí eu tinha que segurar na porta, senão minha mão ia ficar assim. Eu posso entrar? Aí pode. O senhor pode deixar eu ir para São Paulo? Aí, quando você acha que escutou uma voz de Deus, você acha que tudo vai ser brisa, tudo vai ser calmaria.
tudo vai ser uma tranquilidade, não é verdade? Aí, o senhor deixarei para São Paulo? Ele me olhou assim. Não! Irmão, só aquele vento que saiu, já saí na porta. Fui lá para trás, encostei. As lágrimas começaram quase a vir, 17 aninhos. Mas eu sabia que algo eu tinha escutado que não era eu. Muitas vezes você ainda não é amigo. Você nem direito é servo. Às vezes você ainda está lá no Egito. Mas eu quero dizer que Ele tem uma promessa na sua vida. Eu quero dizer que Ele já conhece você. Desde o ventre da sua mãe. E Ele sabe que o seu coração vai mudar. Ele sabe que o seu coração vai se render a Ele, mas só Ele sabe, você não. Eu disse, mas eu escutei algo que não veio de mim. Eu só pensei isso. E aquela porta abriu. E aquele cara gigantesco, grandão, falou assim: "E aí, garoto?" Eu não sei o que aconteceu no meu coração, mas algo mudou e você vai para São Paulo. Essa foi a porta que Deus abriu na terra para mim. Mas eu não conhecia Ele direito. Eu nem sabia quem Ele era. Ele era um Deus tão distante. E de repente esse Deus está tão distante de você. Mas eu quero dizer que quando você caminha em direção a Ele, Ele aproxima. E eu fui para São Paulo. Chegou lá, fizeram muito mais exames. Mas Ele tinha aberto uma porta na terra. Mas quando Deus fala do céu com você, e Ele tem uma promessa na sua vida, Ele abre o portal eterno também. Existe o portal da graça que é para todos, mas existe o portal eterno que são individuais para algumas pessoas, amém? Existem portas no céu que se abrem, e essa foi a primeira porta que eu conheci. Quando eu cheguei em São Paulo e fiz os exames, o que tinha? Eu cheguei assim, às vezes o crente quer atrapalhar o milagre de Deus. Eu fui pegar o exame e o doutor, tá ótimo o quê? E a coluna? Ele, coluna? Que coluna? Não sei que coluna. Não, lá sei que... Fui totalmente aprovado nos exames de São Paulo. De Belém para São Paulo, Deus curou a minha coluna. Hoje eu carrego meu filho de 5 anos, subo escada, desço escada. Quem já carregou menino cansado com sono? Seja filho, seja neto. 53 anos eu subo, desço, não sinto uma dor, pilotei, fiz combate, lancei bomba, foi para tudo, não senti uma dor na minha coluna, porque Deus quando cura, Ele cura mesmo. Deus quando promete, Ele faz mesmo. Ele não é como um homem que promete e não faz. Se Deus prometeu, irmã, Ele vai fazer em nome de Jesus, amém? Dê uma salva de palmas ao Senhor. Só quem acreditou, dá um glória a Deus. Dá um glória a Deus aí, irmão. E Josué acreditou e ficava no monte, chegou lá. Quando ele chega e recebe essa palavra, o que acontece, irmãos? Deus começa a testar o nível de fé dele. Ele chega para os sacerdotes. O apóstolo Josué, ele chega para os sacerdotes. Igor, pega a arca. Deus falou comigo. Mete o pé no Jordão. Lê isso, é bonito, irmão. Vai lá o sacerdote, o primeiro da frente. O Jordão, ele com a arca. Meteu o pé no Jordão. Será que o Igor ia? Será que você ia, Igor, meter o pé no Jordão? Jordão caudaloso, maior com a arca. O Josué, Deus falou, põe o pé no Jordão aí. Levado pelo Jordão. Você está entendendo? Se você quer subir de nível, se você quer ver a unção de Deus na sua vida, se você quer ver Deus engrandecendo você, começa a ser testado em fé, amém? A enxergar o invisível, a ouvir o inaudível, a ir além daquilo que as tuas forças ou o teu dinheiro ou a tua mente pode te levar. Porque Deus não fala assim, agora eu vou pôr 3 anjos voando, vamos fazer isso aqui. Não, ele diz, Josué, dá uma ordem, pega a arca, santifica, pega a arca
e faz ali os sacerdotes irem com a arca e colocarem o pé no Jordão, porque vocês vão passar de pé enxuto, pé sequinho. Mas quando você lê uma coisa, mas você viver é outra, não é verdade? Então pare de reclamar quando Deus está aumentando a sua fé. Ele jamais vai jogar você, que tem um nível de fé aqui, em algo extraordinário. Ele vai aumentar o seu nível de fé. E para isso ele vai trazer uma transferência de unção nessa noite. Mais uma porção de unção vai vir sobre a sua vida. Já tem do apóstolo, da apóstola. E é de fé em fé, é de degrau em degrau. Um cara chamado Paulo já falava isso. Amém? Segunda coisa que ele vai fazer na sua vida é fazer uma renovação de aliança. Porque presta atenção, o mesmo mês que nós estamos ainda, é o mês da conquista da terra prometida. Porque Deus manda eles fazerem a Páscoa e renovar a aliança. Tinha morrido todo mundo acima de 20 anos. Abaixo de 20 anos ninguém tinha circuncidado. E Josué, antes de Jericó, manda todo mundo circuncidar. Ei, você vai ser provado em nível de fé, mas Deus necessita você renovar a aliança com Ele. Deus necessita que você chegue com Ele. Deus, eu quero renovar minha aliança. Aí você vem e faz a santa ceia com Ele. E diz para você se examinar. E não tome impuro. Não é que Deus não quer que você não tome a santa ceia. Deus não quer que você não se reexamine. Ele quer que você se reexamine. Ele não quer que você diga, vou tomar e pronto. Não, irmão, não é um suco. É uma renovação de aliança. Não é algo que vai chegar aqui, pronto, eu vou fazer e acabou. Não, você tem que vir aqui se examinar, pedir perdão a Deus, ir lá pedir perdão para o irmão, trazer até uma oferta no altar por causa daquilo que você estava lá em situação de litígio. Traz uma oferta e depois toma a santa ceia. Existem protocolos diante de Deus, irmãos. Se a gente não cumprir, a gente pega aqui um óleo na testa e acha que está cheio da unção. Deus me mandou vir aqui declarar que vai ter transferência de unção. E uns vão sair daqui com a unção, com o agir de Deus amplificado na sua vida. E os seus dons e talentos vão multiplicar. Você vai começar a receber um tanto que você não recebia. Seja de intimidade com Deus, seja de situações na terra, como cargos, como recursos, como situações, como aconteceu comigo. Eu cheguei num lugar e disse, testada a fé e a renovação de aliança. Eu já conhecendo Deus, sendo um servo, indo para a igreja, sendo um obreiro, servindo a Ele, não mais estando no Egito, querendo realmente tirar o Egito de dentro de mim e buscando ao Senhor, solteiro, buscando a Ele. Depois casei com a Sandra, já não namorava mais com ninguém, não tinha esse negócio de namorar até casar com a Sandra. Disse, não, a pessoa que eu tiver agora de me relacionar, eu estou guardado para Deus. Irmãos, dons você pode exercer e chegar a gente aqui pregar, a gente cair no chão, mas o que te aproxima e te dá lá para o nível de servo, para intimidade, se chama santidade. Porque a minha Bíblia, não sei a sua, diz, sem santidade ninguém verá a Deus. Sem santidade você não entra no Santo dos Santos. Mas como Jesus deixou aberto, Ele deixou. O negócio sem santidade, isso não entra lá, irmão. Não, mas é o sangue de Jesus que me purifica. Ele deixou o caminho livre, irmão. Mas Ele diz, por mim, entrareis e encontrarei pastagem. Ao passar por Ele, você tem contrição e arrependimento. Não que você não erre. Mas o que você fez, traz arrependimento em você. E arrependimento é Apocalipse 2,5. Porque Deus deu um recado para uma igreja. Apocalipse 2,5. Volta, arrepende-te. Não é dar uma volta completa e fica no mesmo lugar não, irmão. É volta. Vai até ali onde houve a situação, arrepende, lembra dela e traz contrição no teu coração. Aí eu estou lá, num certo nível já de pilotagem, todo mundo indo para um lugar para voar o avião, e eu dizendo, Deus, como é que o pessoal está lá? O pessoal já da minha turma chegando lá, o pessoal que fez faculdade comigo, a Academia da Força Aérea comigo já chegando lá, e cadê? Aí Deus disse, para de reclamar e glorifica o meu nome, exalta o meu nome, vai lá e serve mais, e descansa porque eu trabalho enquanto você dorme. Aí eu fui lá e comecei, irmão. Crente, a gente acha que é doido, mas é mesmo, irmão, mas é doido por Deus. Aí eu fui lá louvar e ficava louvando em casa, e o pessoal da minha turma tudo voando no grupo de transporte especial com os presidentes, com os ministros,
E Deus chamando a minha atenção que eu tinha que parar de reclamar, porque Deus diz em Eclesiastes que há tempo para todas as coisas debaixo do céu e do sol, irmão. Amém? Por isso que Deus criou o sol, a lua e as estrelas, para declarar que existem estações, amém? Há uma estação que Deus está começando na tua vida. E para essa estação é necessária essa transferência de unção. Eu não sei completamente o que é de todo mundo, mas eu sei que é uma nova estação que Deus vai fazer aqui e que Deus vai fazer lá nos Estados Unidos. Deus vai fazer aqui e Deus vai fazer lá. Algo que Ele vai começar a mudar, algo que Ele vai começar a fazer, algo que Ele vai começar... E Deus disse, 90 dias. Em 90 dias vai começar a acontecer Pentecostes, vai estar tudo isso daí dentro dos próximos 90 dias. E o Senhor vai dizer assim, olha, nem é mais chamar aquele cara lá, mas eu vou chamar porque realmente Deus fez, viu? Deus está fazendo alguma coisa. Deus está realizando algo. Deus está fazendo algo. Deus realmente diz que existe uma transferência disso, existe algo. Para a gente falar sobre Átila Brandão, o senhor vê lá e comentar. Para a gente falar sobre Morro e Cerulo. Eu saí da Bahia queimando com isso. Eu disse, Deus, tu está começando uma situação nova, algo novo. Isso que está passando no Brasil não é normal, não é? Algo novo está começando. E quando o senhor falou aquilo, eu disse, cara, e o apóstolo, e ele me chamou na igreja dele agora. Aí Deus disse, você vai falar sobre transferência de unção. Algo vai acontecer na vida de certas pessoas aqui. Não todos, porque Deus nunca faz com todos, porque nem todos entendem o que Deus quer fazer. Mas Deus vai fazer e vai fazer nos Estados Unidos. Deus vai mexer em papéis. Deus vai colocar pessoas em posições que eles jamais achavam que estariam. Aí nisso acontece o quê? O pessoal está lá com o avião tudo velho voando. Avião que não conseguia sair do Brasil porque não tinha autonomia. Não tinha combustível para voar até tal lugar. E Deus tinha uma promessa para mim. Aí um tubo sai na cara do ministro. Quase queima a cara dele. Aí o presidente na época manda trocar todos os aviões por Legacy novinho da Embraer, que voava o mundo inteiro. E eita, olha Deus aproximando a promessa. Ele só disse para eu louvar. Olha Ele trabalhando enquanto eu dormia. E eu só louvando a Ele. E eu não sabia de nada. Aí Deus te diz, chegou o momento. Meu comandante chega. Você está sendo transferido para tal lugar e vai voar no grupo de transporte especial, que voa com a presidência e com os ministros. Aí você começa a sapatear, irmão. Porque você não sabe nem o que vai acontecer, mas sabe que algo está chegando. Que algo, esse mesmo sentimento que quando eu falei para o Senhor, eu senti. Algo está chegando. Algo está chegando. Algo de Deus que Ele prometeu. Algo que Ele falou que às vezes é no seu íntimo. É dentro de você. Algo está chegando. Amém? Algo está chegando sobre a sua vida. E o que acontece? Sou colocado naquele lugar e começo a voar. E começo a voar o Legacy 600. Cheguei a voar com 2 presidentes algumas vezes, e cheguei a voar com vários ministros, e Deus começa a cumprir a promessa dele na sua vida. Levanta a mão aí, irmão. Deus vai trazer uma unção sobre você, que vai começar uma estação nova, um tempo novo, uma situação nova na sua vida, e você vai ver jorrando sobre você, sobre seus filhos, sobre seus netos, porque Deus é um Deus geracional, e vai acontecer. Recebe aí, irmão. Dê uma salva de palmas ao Senhor, só quem recebe aí. Apóstolo, eu começo a voar e de repente eu pouso num lugar. E sabe o que Deus falou lá atrás? Deus falou que um dia eu ia comer iguaria. Pensei que era uma enguia lá. Sei o que era iguaria na época? Iguaria. Alguém sabe o que é iguaria? Não, vai comer iguaria. Eu disse, o que é iguaria? Sei o que era chibé. Sei o que era camarãozinho na viú que tinha lá no rio perto de casa. Sei o que era açaí com carne de sol, com rabo de peixe, cabeça de peixe. Sei o que era açaí com farinha de tapioca, com farinha de puba. Chibé, caribé, isso daí eu conheci. Mas iguaria, que negócio é de iguaria, Jesus? Sei o que era cobra, o que era jacaré, o que era paca, o que era tatu. Comer a carne enquanto está mastigando, morder umas bolinhas, cuspir as bolinhas de cartucheira dos índios que matavam, a gente comia na tribo indígena. Mas o que é esse negócio de iguaria, Jesus? Enguia, iguaria, lacei. Deve ser um negócio muito, assim, do mato, do rio, lá sei de onde é que era. Aí depois, quando eu estou ali no local, Deus deixou esse gatilho. Ei, Deus vai deixar gatilhos, segredos dele em você, que quando ele falar, chega, tu vai arrupiar todo. Eita, vai saber que é Deus falando contigo, não é verdade? Não tem coisa que, quando Deus fala, a senhora fica, eita, ele.
Você sabe que é Deus falando com você. Você sabe que vai acontecer alguma coisa. Você sabe. É o sinal dele com você. E o sinal comigo era Iguari, irmão. Eu estou lá em Moçambique. Moçambique é a terra em que a Heidi é uma missionária que foi lá, pregou anos, Heidi, eu esqueci o sobrenome dela, é Heidi alguma coisa, Heidi, eu esqueci, Hunt. Aí ela pregou vários anos, nada, ninguém nem se convertia. Ela foi para o Canadá, em Toronto, quando estava aquele pessoal recebendo a unção, depois virtuou um pouco, mas no início foi poder de Deus purinho. Puf, ela cai e fica uns 3, lá sei quantos dias caída no chão, lá na igreja. Pensou, eu penso nesse nível, apóstolo, que um dia o senhor vai viver isso, eu vou viver isso. A gente chegar na igreja, puf, cai no chão, acaba o culto, o cara continua lá caído. E o poder de Deus está manifesto. Porque se a gente acreditar, vai acontecer, irmão. Porque Deus só faz aquilo que Ele começa a trabalhar no nosso coração e a gente acredita. Eu acreditei que um dia eu ia estar voando. Eu não sabia nem o que era voar, mas Deus me deu um código. Quando eu nasci de 7 meses no meio de uma voadora, no meio do rio, lá para depois ir para Cametá, que estourou a bolsa da minha mão. Quem já voou de voadeira aqui, irmão? Quase eu era cuspido de lá com 7 meses. Estourou a bolsa, ela teve que trancar a perna para não sair, porque como escorre o líquido, vai embora, irmão. E a minha cabeça já é chata, filho de cearense, imagina, pá, se bate, fica mais achatada ainda. Aí Deus moveu de uma forma sobrenatural. Aí Deus deu o código. 2 semanas depois, um cara vai me pegar de avião e me leva para Belém. Deus tem códigos no mundo espiritual. Que eu lá sabia, minha mãe já sabia, não sei o que, mas quando eu estou pregando hoje, nossos olhos se abrem. E mostra que Deus sempre estava no controle. Vira para o teu irmão aí, aponta para ele e diz: o teu Deus sempre está no controle. Mesmo tu ainda tendo nessa cachaça, mesmo tu ainda estando nessa situação, o teu Deus está no controle. Vai te arrancar daí, vai te levar para a presença dele. Só quem crê e dá um aleluia. Aí ele está lá em Moçambique. Aí eu estou comendo. Uma comitiva, o pessoal comendo. Aí de repente o cara está lá na comitiva. Você sabe o que é isso? Aí eu, camarão tigre. Aí, olha só, aí você olha, ele tem um negócio de tigre, um negócio assim. Você olha para a cara do camarão, ele tem cara de tigre. Só tem 2 lugares na terra. Eu, oxe, por que não? Porque é uma iguaria. Deus falou comigo, irmão. Traz esse negócio aí que eu pensava que era uma enguia. Isso que é iguaria, negócio difícil de encontrar. Só tem pouco lugar na terra. Põe aqui nesse prato. Bem, camarão tigre. Tu é tigre? Eu vou te comer. Comi todo o camarão tigre. Mas mais do que a iguaria que eu arrepiei foi quando eu falei assim: eu vou pagar a conta. Não vai pagar nada aqui porque já está tudo pago. Eita, para onde Deus aponta, Ele paga a conta. Fala aí para o teu irmão: para onde Deus aponta, Ele paga a conta. Se tu está indo para uma promessa e foi Deus que apontou, Deus paga a conta, apóstolo. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Pulei mais que a iguaria. Aqui você não paga nada. Já vi que quando tinha a palavra iguaria, Deus ia fazer algo e ia me abençoar. Todo o código de Deus te leva para a promessa e te leva para a bênção, amém? Aprende isso, irmão. Esquece isso não. Amém? Mas você vai ser tentado por Satanás. O capiroto sempre vai tentar te tentar. Se não é direto com você, ou é na sua casa, ou é na sua família, é uma coisa. Ele tentou lá Josué. Mas não foi direto nele, foi num cara chamado Acã, não é verdade? Quando eles derrubam Jericó, era para entregar tudo para Deus, princípio da primícia, mas isso é outra pregação, senão o apóstolo diz: meu Deus, olha o horário. Aí é outra coisa, é o princípio da primícia. Aí ele faz esse negócio tudo lá, e esse Acã pega a capa babilônica, o ouro e a prata, mas a Bíblia faz o quê? Questão de dizer que a prata ficou por baixo. Oxi. Mas a Bíblia, porque ela... Aí você lê na outra versão, e a prata ficou por baixo. E a prata ficou por baixo. Aí quando você vai ter uma aula sobre tabernáculo, você entende todas as coisas do tabernáculo. O Benihim faz uma excelente explicação, mas você pode ler outras, mas que seja completa. Diz para que serve o ouro, porque o cobre, porque a prata, o bronze, os tecidos. Mas eu quero te falar disso. Capa babilônica. Deus já estava dando o segredo que um tempo a cobertura que estaria sobre Israel seria a cobertura babilônica, que eles iriam para o cativeiro. 36 homens morrem em Ai. E o cara põe a capa babilônica por cima. Vai lá e pesquisa depois no livro de Jeremias. 3 idas para o cativeiro. 12 não é governo?
Não é governo 12, apóstolo? 12, 12, 12. 3 vezes ia ser tirado o governo de Israel e levado para o cativeiro. Tiveram 3 cativeiros. No livro de Jeremias ele fala em 3 levadas de cativeiro para a Babilônia. Aí tem o ouro. Ouro significa santidade, mas também significa julgamento. Deus decidiu julgar. E a prata, encostando na terra, é o quê? Redenção. Vai estudar prata no tabernáculo. Prata significa redenção. Se você vai lá, tem uma oferta em prata que você dá pelo seu primogênito. Também está na palavra de Deus isso. E está na terra por quê? Porque o homem veio da onde? Do pó, da terra. Por isso que todo o negócio de prata no tabernáculo está encostando na terra, são os cravos. Ou são as partes da madeira que vem e quando liga com a terra é prata. Porque a prata tem que estar gerando redenção sobre o homem. Pastor, mas por que o senhor falou isso? Para você entender que não é você, é Deus na sua vida. É a graça de Deus na sua vida. Não é você. Aí o cara foi tentado e deixa isso ali. Josué, sabe o que aconteceu quando o pecado entra no arraial, apóstolo? Quando o pecado entra no arraial, pessoal, suas atitudes começam a mudar. Se é tão próximo de você e você não tomar uma posição, o que aconteceu? Josué pegava conselho de onde? De Deus, não é verdade? Vai atravessar o Jordão, vai fazer isso com Jericó. Quando ele vai atacar Ai, que é depois do pecado que já tinha entrado no arraial, numa situação de liderança forte, que o cara era líder da tribo de Judá, o que acontece? Ele não ouve mais Deus, ele ouve os líderes. Não, leva 2.000, 3.000 para Ai, que é um povo pequeno aí, e vai lá e a gente domina tudo. Deus não pode deixar o inimigo entrar, ele tem que tirar o inimigo do meio do povo, mas tem que tirar o inimigo que às vezes mudou o proceder do líder. Aí ele vai lá e traz, e eles fazem aquela situação com Acã, e o que acontece? Deus restabelece, e Josué passa a escutar Deus de novo. Aí as estratégias mudam. Ele passa a ouvir de novo a Deus, mas a estratégia muda. Ei, Josué, não é pega 2, 3 mil não, é pessoal pequenininho lá, mas você vai fazer o quê? Pega 30 mil. Coloca lá atrás, vai com um povinho, fica na frente. Quando eles saírem correndo, eles já vão vir, já deu uma cipuada, vai ter outra. Vamos correr atrás de Israel. Aí sai correndo atrás de Israel. Quando eles correrem, vai lá, entra e toca fogo em tudo, queima tudo, mata todo mundo. Aí eles vão lá, começam a matar todo mundo e tocam fogo na cidade. Aí o pessoal daqui olha e começa a correr de volta. Aí nisso o pessoal vem daqui e eles ganham a batalha com Ai. Ei, toda situação que você for tentado, resiste. Se não resistir, pede perdão e deixa Deus logo restaurar a tua vida, porque vão vir novas estratégias e grandes conquistas voltarão para a tua vida, porque você voltou para a essência da adoração, porque você voltou para a presença de Deus, porque você voltou para onde Deus quer a sua vida, amém? E para terminar, em nome de Jesus, preste atenção nisso. Desapega, larga, deixa para lá quem não é para andar com você. A mulher ela é mais esperta do que o homem para ter certos sentimentos. O cara fala, não, mas o meu amigo não é teu amigo não, ele só quer o que você tem. Ele quer o teu dinheiro, às vezes quer a tua mulher, às vezes quer a sua influência, às vezes quer o teu emprego. Aí o homem fala, você está de besteira, mulher. Tem em cima de mim, o cara já deu, cara. Não é verdade? Quantas vezes a mulher já enxergou? Isso é um treinamento para casais que eu dou. Enquanto o homem, coitado, enxerga só a árvore, a mulher já enxerga a floresta. Que quando o homem é unifocal, eu estou vendo tudo, mas é unifocal. A mulher já é multifocal. Cuida do neném, aqui, já está vendo tudo. Apaga o fogo ali! Esse é um treinamento para casais que a gente dá, irmão, que fala que você tem que entender o papel de um e de outro, senão vocês vão se matar dentro de casa. Deus fez a mulher de um jeito e o homem do outro, por isso que a mulher é uma disjuntora, é uma pessoa que vai estar junto com o homem. É bom que ele não fique só, senão ele vai fazer besteira. Andem juntos na mesma missão, amém? Então você tem que desapegar de 2022 para viver 2023. Você tem que desapegar da mochila do passado para poder viver o novo de Deus. Você tem que deixar aquele cara, aquela mulher que você ainda está de olho nele. E Deus está dizendo, viva o novo da sua vida. Amém? Se você não viveu o novo,
se você não desapegar do passado, você não vai conseguir viver a nova estratégia de Deus. Nessa noite, eu quero falar algo sobre o Igor. Vem para aqui para frente. Mas eu quero que você feche os seus olhos e coloque a mão no seu coração. E declare comigo: eu quero uma nova unção, uma porção do Senhor sobre a minha vida. Por isso eu acesso o portal espiritual através de Jesus Cristo, declarando que Ele é meu Senhor e meu Salvador, e eu quero caminhar com Ele por toda a minha vida. Assim eu creio e confesso. Amém. Amém?